O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ciclorotas SP CCR, um projeto feito por ciclistas para ciclistas. Jungle e Ultra Coffee, a combinação que eleva sua performance. Plant Power, perform your best. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição deste podcast. Muito bem-vindo ao Gregário Cycling. Hoje um programa muito especial, um programa que se aproxima até com o nosso irmão mais jovem, o Gregário Tech. A gente vai falar sobre fisiologia do exercício, a evolução das métricas de mensuração, lógico, né? Uma métrica do treinamento. E para contar nesse programa, sem o Álvaro Pacheco, eu, Leandro Bittar, tenho a companhia do Nicolas Sessler, que é, claro, o cabeça do nosso Gregário Tech, e também um convidado especial, e um convidado ainda mais especial, porque o Chris Solak já é da casa, é um parceiro nosso, muito em breve está aqui junto com a gente no Gregário Academy, que é um projeto que a gente está aí tratando com muito carinho, que em breve a gente espera que esteja disponível para todos vocês. Cris, muito bem-vindo a essa conversa, é um grande prazer te dar boas-vindas nesse podcast. Muito obrigado, eu que agradeço, sempre uma honra estar aqui e feliz em tratar desses temas que a gente tanto gosta. E hoje aí com um super expert que nós vamos poder tentar tirar aí o máximo de proveito para a nossa prática diária. Pois é, e já apresentando aqui o Fábio Nakamura, que direto de Portugal atendeu o nosso convite, está disponível aqui para a gente ensinar e para compartilhar esse conhecimento. Fábio, muito bem-vindo também, um grande prazer ter você aqui no Gregário Cycling. Eu que agradeço, Leandro, um prazer estar com o Cris e com o Nicolas. Espero que a gente consiga ter um bom bate-papo aqui e realmente explorar o máximo que puder dos temas relacionados à fisiologia do exercício, ao treinamento. E aí, tudo que vocês quiserem falar, a gente vou tentar responder. Vamos lá. Acho que é importante situar para você que está escutando o conhecimento do Fábio, né? E tem uma pergunta clichê aqui para rodar no pelotão gregário, Fábio, em 200 caracteres, quem é o Fábio Nakamura? Bom, eu sou formado em esporte pela Universidade de São Paulo. Eu já sou das antigas, eu entrei em 1995 no curso. Eu fiz o mestrado e o doutorado na Unesp, Rio Claro. Eu sou paulistano, depois, por causa dos estudos, eu acabei ficando no interior de São Paulo, eu estudei em Rio Claro. Concluí o doutorado em 2005 e, desde então, venho me dedicando aí à investigação científica, à pesquisa, em diferentes áreas, mas sobretudo na fisiologia do exercício e no treinamento esportivo. Eu não tenho muita militância na área de saúde, não é exatamente a minha área, também não a educação, dentro da educação física, eu realmente me especializei na parte do esporte e nos últimos anos eu tenho trabalhado em algumas universidades e também em algumas organizações fora da universidade. Eu já trabalhei, por exemplo, no Núcleo de Alto Rendimento Esportivo em São Paulo, junto com o Irineu Loturco, que é um grande amigo meu também. E nos últimos 2 anos, eu tenho trabalhado aqui em Portugal. Sou professor de uma universidade que fica na cidade do Porto. Estou dando continuidade aí aos estudos, principalmente na área do futebol, mas também tem algumas coisas na área da endurance, por isso que a gente tem aqui algum material para explorar. Bom, para começar isso, né, o Cris que eu diga, corpo humano é corpo humano. Seja futebol, seja endurance, seja ciclismo, corrida, triatlon, basquete, atletismo. Pensar se fosse um carro, né? O motor é o mesmo. Independente se o cara é um corredor, se o cara é um jogador de futebol, depois o que a gente vai fazer com o treinamento é a especificidade. Então vamos pegar aquele motorzão e vamos colocar num chassi e ajustar ele por um carro de rally, se é uma pista de asfalto, se é algo mais reto, aí você vai dar os ajustes finais. Estaria correto essa analogia? Sim, eu acho que a gente tem sempre que encarar o corpo humano como uma máquina, como você colocou. Eu acho que é uma boa metáfora. E essa máquina pode ter diferentes especialidades, né? Porque é uma máquina que, ao contrário do carro, ela muda ao longo do tempo de acordo com os estímulos que a gente oferece. Então, diferente do carro, nós temos uma biologia muito complexa e muito flexível ao mesmo tempo, porque vocês devem conhecer casos de atletas que têm capacidades para esportes diferentes, enquanto que outros realmente têm um perfil muito específico para um esporte, para uma distância, e não conseguem migrar para
para outros esportes e para outras distâncias. Então, isso está mais relacionado ao fato de que a nossa capacidade de produzir energia, ela pode ser considerada genérica, mas, por exemplo, para o ciclismo de estrada, você precisa de um indivíduo que tem dentro do músculo algumas características, desde fibra muscular, não são fibras das mais rápidas, né, são fibras mais lentas e mais resistentes, e essas fibras têm lá um aporte energético, principalmente do que a gente chama de sistema aeróbico, que é por essa razão que ciclistas de alto nível têm o seu consumo máximo de oxigênio, que é um índice de capacidade de utilizar oxigênio muito alto. Eu acho que a gente pode colocar dessa forma. Então, o ciclista é um atleta altamente especializado, normalmente numa distância, porque o aparato muscular e energético dele é muito voltado para aquilo que ele vai fazer durante a competição. Ô, Fábio, e antes de deixar aqui o Cris e o Nicolas fazerem as perguntas mais sérias, existe uma corneta muito grande no mundo esportivo do ciclismo, né, entre os ciclistas, que questionam o jogador de futebol como um esportista dedicado ou tão sacrificado como um ciclista. Como você escuta esse tipo de corneta e esse tipo de comparação do jogador de futebol como um esportista dedicado? Eu acho que o jogador de futebol tem uma boa desculpa, porque o calendário no futebol exige que eles joguem pelo menos uma vez por semana. Normalmente nos esportes de endurance você não tem um evento chave por semana. E o futebol, apesar da gente considerar na média, né, um esporte de média intensidade, moderada intensidade, já que o atleta percorre lá 100 metros por minuto, não é nada demais, qualquer um de nós consegue ficar 90 minutos assim, mas não é isso que desgasta. O que desgasta são aquelas constantes acelerações, desacelerações, ações mais explosivas, e muitas vezes essas ações causam um dano muscular. Então, quando a gente brinca com um jogador de futebol que no dia seguinte ele não treina, né, e o ciclista já treina depois que ele compete, ou treina até no dia que compete para recuperar, isso é por causa da natureza das ações, né? Então, eu acho que o ciclismo é diferente do futebol, apesar de ser mais desgastante energeticamente, ele não é tão desgastante em relação ao dano muscular. O ciclista, mesmo que ele faça uma prova exaustiva, no dia seguinte os sintomas que ele tem de dano muscular vão ser menores que o jogador de futebol. Tá? Então, acho que é claro que a brincadeira faz algum sentido. O jogador de futebol, de uma certa forma, treina menos volume, mas, ao mesmo tempo, ele compete numa frequência maior. Então, isso faz com que ele tenha que ter um microciclo, entre aspas, né, que é o que a gente chama a estrutura da semana, voltada para a competição. E ele tem que realmente ter recuperação, tem que ter uma fase lá intermediária de aquisição e de melhora de capacidades, e depois ele tem que voltar de novo e reduzir carga antes do jogo. E, Fábio, quando você levantou a bola aí do jogador de futebol, me veio na cabeça os danos para uma atividade como um futebol são mais talvez devido à dinâmica, né, do impacto, comparado com o ciclismo, que você não tem o impacto, então o dano muscular não acontece tanto, mas talvez nós sabemos hoje que o ciclista que precisa ter o que a gente chama de FRC, que é a bateria anaeróbica, a quantidade de vezes que ele consegue acelerar ou entrar no vermelho, então um ciclista pode ser que consiga andar a 300% do FTP por tantos segundos por 20 vezes, enquanto o outro só consegue por 10 vezes. Quanto maior a capacidade aeróbica, maior a capacidade de repetir esforços intensos, né? Quanto mais, eu penso que no futebol, muitas vezes, essa capacidade de dar tantos sprints de 20 metros, 30 metros, talvez seja melhorada quanto mais alto seja a capacidade aeróbica do atleta. Faz sentido isso? São mundos diferentes ou eles se cruzam? A informação é essa? Nesse aspecto, eu concordo com você que esses mundos se cruzam, porque em nenhum dos esportes você tem uma intensidade perfeitamente constante, nem no ciclismo e menos no futebol. O futebol ele é mais estocástico. O que significa isso, né? As oscilações das intensidades são mais altas, a amplitude é maior e elas são mais imprevisíveis. O ciclista tem como fazer alguma administração, alguma gestão das suas capacidades energéticas, mas, de qualquer forma, acho que uma boa comparação aqui, tanto para um quanto para outro, é mais ou menos como a conta bancária, né? Se a gente consegue manter lá sempre a nossa conta equilibrada, ela está sempre azul. Mas em alguns momentos, tanto atletas de ciclismo quanto de futebol, eles acabam usando a reserva anaeróbica, que a gente pode considerar que momentaneamente você contrair uma dívida.
Então, em algum momento, você tem que pagar essa dívida de volta. E o ciclista tem, ao longo de uma prova, a capacidade de fazer a gestão dessa quantidade finita de energia, que é a capacidade anaeróbia, e pode usar mais a capacidade aeróbica, que teoricamente, não é que ela seja infinita, mas ela tende a infinita, ou seja, você não vai utilizar toda a sua capacidade energética aeróbica durante uma prova. A anaeróbia pode esgotar, tem que ter uma boa gestão, tanto em um caso quanto no outro. Curioso, você fazendo essa analogia do banco, eu lembro das primeiras referências que eu tive no esporte, que foi o Odair Pereira, né, no mountain bike, conquistou grandes coisas aí no passado. Quem conheceu um pouco mais da história do mountain bike certamente conhece o nome do Odair. E na época ele me falava, Nico, força é que nem dinheiro. Por mais que você tenha um montão, se você usar demais e sem cuidado, vai acabar. Lá nos anos 90, quando eu fui para o meu mestrado, eu fiz um mestrado numa época que a psicologia estava extremamente em alta. Então, os alunos de pós-graduação eram 50% ou um pouco mais eram alunos na área da psicologia do esporte. E falava-se que a fisiologia já tinha passado, né? A era da fisiologia já se sabia de tudo e a gente estava entrando na era da psicologia, né? Que a mente era o que faltava para ser colocado no quebra-cabeça, de ser estudado. E assim como ouvíamos o gold standard da performance era antigamente o VO2, agora o gold standard é o limiar. E ao longo, né, isso já são 20 anos passados desde lá, que a gente ouvia que a psicologia era o novo assunto, o novo determinante, mas aparentemente não foi isso que aconteceu nos últimos 20 anos. Na tua visão, o que a fisiologia nos deu aí nos últimos 10 anos, principalmente? Eu vejo que todas as subdisciplinas da educação física e de esporte têm avançado muito nos últimos anos, né? Então, nutrição esportiva, se você imaginar a nutrição na década de 80 e 90, praticamente não se conhecia nada. E eu vejo que essa área também teve um boom. As pesquisas têm mostrado cada vez mais como é que uma alimentação tem que ser balanceada para uma determinada demanda de energia e de recuperação. Suplementos são amplamente investigados. Na área de biomecânica, e aí puxando um pouco para o ciclismo, tem muita pesquisa boa, por exemplo, na aplicação da força no pedal, aerodinâmica. Eu acho que todas as áreas têm dado contribuições. Na fisiologia do exercício, você tem toda a razão, né? Eu sou também formado na década de 90 e a gente falava muito sobre VO2 máximo, primeiro como o indicador principal da endurance, e aí depois começou a se observar que o VO2 máximo tem um efeito teto, e muitas vezes os limiares, pontos de transição metabólica, continuam a evoluir ainda que pouco, um atleta de alto nível, mas continuam a evoluir mesmo quando o VO2 máximo já estagnou, e aí eles podem explicar uma melhora da capacidade aeróbia, mas eu vejo também que hoje, não é que esses indicadores foram abandonados, todo laboratório de fisiologia do exercício hoje no mundo que dá suporte para atleta de alto nível tem esses instrumentos, mas eu acho que a gente passou por um momento, e eu acho que todos vocês estão a par disso, né, do monitoramento. O que a gente monitora? Algumas variáveis que às vezes nem sequer estão relacionadas diretamente ao exercício. HRV, por exemplo. HRV não é uma medida que necessariamente tem que ser mensurada durante o exercício. A HRV pode ser mensurada durante o repouso, durante o sono, durante a recuperação, e ela indica uma série de alterações agudas e crônicas com treinamento, que muitas vezes isso escapa um pouco daquilo que são as medidas mais tradicionais da fisiologia do exercício. Então, as medidas mais tradicionais, eu diria, estão mais voltadas à aptidão cardiorrespiratória, e essas novas ferramentas para monitoramento nem sempre estão relacionadas à aptidão, estão relacionadas muitas vezes ao que a gente chama de prontidão para o treinamento ou para a competição. Fábio, o que ao longo desses anos, a capacidade da tecnologia hoje e o que a gente pode medir nos ajuda a entender melhor nos parâmetros fisiológicos dos atletas? Voltando, por exemplo, da variabilidade da frequência cardíaca, e depois a gente pode passar por outras variáveis que são úteis aí para monitorar o treino. Mas variabilidade da frequência cardíaca foi descoberta talvez há mais de 100 anos, né? As primeiras observações foram feitas há mais de 100 anos, desde o momento em que os
os fisiologistas conseguiram medir o intervalo entre batimentos cardíacos sucessivos. Então, variabilidade nada mais é do que a variação entre esses batimentos. Normalmente, um coração saudável e treinado, ele é muito mais variável no seu ritmo cardíaco do que um coração sedentário e mais propenso para doenças crônicas e degenerativas. Então, um indivíduo que é sempre ativo, que pedala, que corre e que está sempre preocupado em manter o seu nível atividade cardiovascular em alta, esse indivíduo vai ter alta variabilidade. O contrário também é verdadeiro, né? Se você é muito sedentário, o teu coração regula muito mal os batimentos e você acaba tendo menos variabilidade da frequência cardíaca. Então, esse é um exemplo de medida que, ao longo dos anos, foi evoluindo, porque a gente começou praticamente a medir variabilidade no traçado de um eletrocardiograma, e atualmente, se você pegar o teu celular, utilizar lá a câmera do celular, ele consegue medir os pulsos, né, na ponta do seu dedo. Então, eu vejo que essa evolução não foi somente no conhecimento. O conhecimento sobre variabilidade da frequência cardíaca tem crescido absurdamente no mundo. Tem pesquisadores na Finlândia, pesquisadores no Brasil, pesquisadores na Espanha, Portugal. Está todo mundo fazendo coisa boa com variabilidade da frequência cardíaca. Mas eu vejo que a indústria também acompanha a evolução e tem feito coisas interessantes para medir isso. Eu acho que, de certa forma, na medida que a tecnologia evolui e tem mais acesso ao público em geral, você passa a ter mais amostragem, né? Você tem uma amostra muito maior em que você começa a entender e poder efetivamente aplicar e transformar em senso comum, né? Como dizer, no treinamento do esporte de endurance, o Chris acompanhou isso, que foi, por exemplo, talvez lá dentro dos power meters, que são os medidores de potência em que você passa antes, né? Talvez no início dos anos 2000, até os anos 2010, era algo muito específico, só tinha acesso em laboratórios, etc. O mesmo pode ser dito aí da variabilidade cardíaca. Hoje, qualquer bicicleta aí um pouquinho melhor que você compra já sai de série com medidor de potência e qualquer pessoa já está treinando com medidor de potência, tem essas referências. O HRV, como você mencionou, hoje, através do celular, é super acessível. Você compra também a bandinha, um Whoop, um Oura Ring. A gente até falou isso no Tech umas 2 semanas atrás ou um mês atrás. Mas, dito isso, quanto melhor a tecnologia evolui, mais acessível, mais os pesquisadores e a ciência evoluem também em cima daquela métrica, né? Sim, sem dúvida. Eu diria que o Power Meter é o GPS do futebol, né? Que também era uma coisa inacessível e hoje qualquer clube profissional que tenha uma receita razoável tem os seus GPS, assim como todo ciclista tem o seu medidor de potência, assim como tanto ciclistas quanto jogadores de futebol, quando vão treinar na sala de musculação e vão puxar peso, tem lá algum medidor de velocidade, né? Então, hoje, eu acho que a nossa vida está muito moldada pela tecnologia que nos cerca, e eu acho que, claro, tem aspectos negativos, eu posso até citar alguns mais adiante para a própria endurance, de tanta tecnologia, mas o lado positivo é que dá para monitorar sinais biológicos e dá para monitorar performance, mesmo que não seja a máxima, que é difícil medir sempre a performance máxima, a gente pode ter teste submáximo, mas dá para fazer isso durante o dia todo. Só para contextualizar aqui, o episódio que o Nicolas falou foi o episódio 27, Gadgets para ciclistas, a gente publicou ele dia 13 de setembro. Agora, Fábio, você falou dos aspectos negativos e eu só queria colocar aqui que, recentemente, mais de um caso eu vi noticiado de gente que foi informado que estava tendo um princípio de infarto por esses monitoramentos aí do celular, da band, né, do reloginho, que fica ali controlando os batimentos cardíacos ao longo do dia inteiro. Então, essa, sem dúvida, é um ponto positivo. Mas, entre os pontos negativos, além, né, de um excesso até paranoico, né, de ficar ali olhando o tempo todo, a ciência já aponta onde pode atrapalhar, na verdade, ao invés de ajudar, tanto o monitoramento? Sim. Aí acho que a gente pode já também entrar num tema um pouco diferente, sobre o modelo psicobiológico de tolerância ao esforço. Quando nós fazemos um exercício de endurance, por exemplo, no ciclismo, numa carga constante, em algum momento o indivíduo para ou desiste. Então, a grande questão, uma das grandes questões da área de fisiologia do exercício e do treinamento é por que o indivíduo interrompe a sua atividade. Como a gente conhece muito sobre fadiga neuromuscular e fadiga central, periférica, por muito tempo a gente acreditou que era um músculo que dava um sinal de interrupção, ou o cérebro. Isso seria a fadiga central, e o músculo seria a fadiga periférica. E
O modelo psicobiológico trouxe uma perspectiva um pouco diferente. Ele sugere que o comportamento durante o exercício é um comportamento motivado, como qualquer outro comportamento que a gente tenha. Por exemplo, meu filho estava agora aqui estudando matemática, ele fez alguns exercícios e uma hora ele não quis mais fazer. E é mais ou menos o que a gente faz durante o exercício físico. Ou seja, você tem uma motivação para realizar determinada tarefa, você faz o máximo que você pode e a percepção do esforço é um medidor do quanto a gente investe naquele exercício. Em algum momento, a percepção de esforço é muito alta, você não está mais a fim de investir tanto esforço, porque aquilo também causa, né, uma série de desconfortos, e você interrompe o exercício. Então, como é que eu ligo isso ao aspecto negativo que a tecnologia pode trazer? Tem um grupo de pesquisa no Brasil, eu colaboro em alguns dos estudos liderados pelo Leonardo Fortes, e ele tem mostrado que o uso prolongado, e não precisa ser nem muita coisa não, 15 minutos, 30 minutos de uso contínuo do celular antes de uma prova, pode reduzir a própria performance durante a prova. E por que isso acontece? Porque tem algumas áreas do nosso cérebro que são afetadas por esse esforço cognitivo prolongado, que é prestar atenção e digitar e pensar no que vai falar, e isso afeta a percepção de esforço durante o exercício. Ou seja, você se sente mais cansado porque você está mentalmente fadigado. E essa é uma das implicações aí do modelo psicobiológico e como é que esse modelo explica por que o uso prolongado de eletrônicos pode interferir na performance de um ciclista. Com toda essa evolução, né, de medições, e você tem hoje a capacidade de medir em tempo real o nível de, né, glicose sanguínea, você acha, Fábio, que pode ter... Nós criamos atletas, eu acho isso, na prática, mas sem nenhum embasamento científico, o atleta com muitos dados deixa ele refém e cria um teto, que às vezes o teto pode ser meio baixo demais para a realidade daquele atleta, né? Então o atleta entrega só o suficiente, e eu gosto muito de usar para os atletas, eu percebo que e é de personalidade, na minha visão. Atletas que são dados um número, você tem uma série para tantos watts, e se deixar, ele vai repetir aquilo por um ano, mesmo que o corpo dele tenha evoluído 10%, 15%, ele vai repetir os mesmos dados, ele entrega, e ele tem um preconceito do que é possível e do que não é possível. E para ir um pouquinho mais além, só contextualizar, um dos livros até que cita bastante o Dr. Marcora, ele é uma história muito legal. Faz tempo que eu não conto essa história, então eu não lembro exatamente qual que era o problema, mas uma corredora de ultra endurance que sofre algum problema, tem que retirar uma parte do cérebro e é uma parte que é ligada à percepção de tempo. E ela, por não ter a percepção de tempo, então ela saía a correr, depois de 2 horas, se falasse para ela que ela estava correndo há 30 minutos, ela acreditava. A fadiga dela foi prolongada por ela não ter a percepção de tempo. Olha, coincidentemente, antes de participar aqui do podcast de vocês, eu estava conversando com um treinador de voleibol muito conhecido no Brasil, talvez um dos melhores treinadores de voleibol do Brasil, e ele me relatou algo muito semelhante. Ele disse que ele utiliza um equipamento durante os treinos para medir o número de saltos dos jogadores, e aquilo tem cores. Então, quando os atletas começam a enxergar determinadas cores, eles já começam a ficar inibidos a manter a intensidade do treino. Mas o que ele falou vai exatamente na linha do que você está colocando, Cris, porque existe uma tendência da gente ficar um pouco refém e dependente de medidas externas. E muitas vezes essa capacidade que nós temos de fazer uma leitura interna do nosso estado fisiológico e psicológico é mais importante do que ter referências externas. É claro que sempre ter os dois é o melhor, e aí você pode calibrar um pouco também a tua percepção com o teu rendimento real. Mas eu também acho que ficar excessivamente dependente das medidas e dos números pode fazer com que você não renda o quanto você poderia render. Então, numa sessão de treinamento que o teu nível de prontidão está muito alto, você está motivado, você está bem recuperado, você pode fazer um pouco mais e você não faz porque você se limita, né, por causa da medida externa, realmente é algo que pode, com o tempo, até diminuir o teu potencial e diminuir a tua adaptação. Eu acredito que o ponto principal, e aí tá o Cris
sabe bem disso, é importante entender o que você tem na mão e como utilizar, né? Tanto como atleta, como treinador e médicos, enfim, tudo mais. Agora, uma dúvida que eu tenho, Fábio, você que está dentro dessa linha, tua principal área de estudo, para o futuro, daqui para frente, o que você vê como as principais áreas de evolução no estudo e nas ferramentas do estudo da fisiologia humana? Porque a fisiologia não vai mudar de novo, né? Mas como a gente estuda e o que a gente aprende sobre ela, sim. Então, como a tecnologia vai nos ajudar e o que vem por aí? Eu acho que talvez o próximo passo está na interface entre a fisiologia e a psicologia, justamente por causa das implicações desse modelo psicobiológico. O que a gente pode antever é que futuramente alguns tipos de treinamento, na endurance, aí, por exemplo, podem ser combinados utilizando algum tipo de estímulo físico e mental ao mesmo tempo. Assim como existem trabalhos que agudamente mostram que se você tiver sugestões subliminares, né, vamos supor que teu adversário está na tua frente, ele tem uma telinha nas costas e você não consegue ver aquela imagem, porque é uma imagem que passa muito rápido, você não consegue processar, mas o teu cérebro conseguiu detectar. Então já tem trabalhos mostrando que se nessas mensagens tem alguma coisa mais positiva e que te incentiva e te motiva, por isso que está relacionado aí ao modelo, você acaba tendo um desempenho melhor. Por outro lado, a gente tem que também fazer esse alerta, né, como pessoas ligadas à pesquisa científica, que quando você faz a linha de evolução temporal da performance em endurance, você vê que talvez no século passado a gente teve grandes evoluções, porque o treinamento estava evoluindo, a tecnologia estava evoluindo, o atleta estava evoluindo, mas agora a gente está chegando realmente num ponto que é difícil de ter saltos. A gente vai ter pequenos incrementos, e eu acho que isso está relacionado a essa capacidade de envolver fisiologia e psicologia. Falando dessa junção, né, que é um quebra-cabeça, né, o corpo humano e a performance. Quando a gente fala de HRV, né, a variabilidade da frequência cardíaca, o que eu posso fazer com o HRV hoje? Monitorar, a prontidão, mas é a prontidão para eu decidir carga de treino, é a prontidão para eu decidir se ele está evoluindo bem. Eu posso usar ela olhando um dia ou posso usar ela olhando 7 dias? O que eu sei hoje do HRV? Isso, basicamente, é o que eu estudo hoje. Tem alguns trabalhos que mostram exatamente qual é a utilidade da variabilidade da frequência cardíaca no monitoramento do estado de prontidão e uma eventual melhora da capacidade do atleta. E como eu falei anteriormente, essa não é uma medida de exercício, é uma medida de repouso. Essa é uma das vantagens do monitoramento da HRV. Os aplicativos e os equipamentos hoje permitem que você faça uma medida de HRV em 1 minuto. O protocolo que a gente usa é muito simples. Você fica 1 minuto parado para dar uma estabilizada na tua frequência cardíaca, faz uma medida contínua de 1 minuto e está feito. Ou seja, você vai perder 2 minutos num dia, e se você for muito detalhista e quiser medir todos os dias, você vai perder 14 minutos numa semana para fazer monitoramento. O ideal é fazer todos os dias. E normalmente o que a gente faz é o cálculo da média da semana e o cálculo da variação da variabilidade. O que significa isso? Vamos supor que hoje você foi para o treino, estava bem disposto, fez uma medida na manhã e deu 89 milissegundos de RMSSD, que é o indicador vagal. Tá ótimo. Então, vamos supor que 89 está dentro da tua média semanal e você está sentindo bem, teus indicadores subjetivos estão bons, então você tem uma prontidão alta. Vamos supor que mais por fim da semana, você acumulou muita quilometragem, fez muito estímulo muscular, teve algum estresse também fora do treino, isso é normal, né? Todos nós temos, e aí tua HRV amanhece aí na sexta-feira, por exemplo, em 58. Tá? 58 para um indivíduo não treinado é muito alto, mas para um ciclista é muito baixo. E aí, se você comparar com o teu valor médio, que era perto de 89, 90, você deu uma caída bem grande. Esse dia já é um dia que possivelmente teu estado de prontidão, ser confirmado a partir de medidas subjetivas, já vai te mostrar que não é um bom dia para treino. Não significa que você não vai treinar. Significa que se você planejou alguma coisa muito intensa ou muito longa, muito desgastante, talvez tenha que rever teu plano de treino
e dar uma maneirada naquele dia, porque o ideal para essa medida é que ela se mantenha relativamente estável durante a semana. Então, parece um pouco confuso, porque HRV é variação. A variação tem que ser alta na medida que você faz, mas durante a semana, aquele valor não pode variar muito, senão significa que você está perturbando muito o sistema nervoso autônomo. E qual o percentual aceitável para eu não ter que mexer no meu treino? Os cálculos não são tão simples assim, mas eu vou tentar dar uma ideia do que é isso. Então, imagina que você calcula a tua média e teu desvio padrão, né? Todo mundo que passou pela faculdade teve que calcular a média e desvio padrão. Então, todo mundo, pelo menos, tem uma ideia do que é isso. Se você pegar o desvio padrão da semana e dividir pelo valor médio daquela semana, isso é o coeficiente de variação. Tá? Só que aí é uma coisa um pouquinho de processamento de sinal. Normalmente a gente calcula o RMSSD, que é o valor que o aplicativo dá. Sobre esse valor, a gente aplica uma função chamada logaritmo natural. É só ir lá no Excel, LN, ele calcula lá. Então vamos supor, o valor que era 60, que eu tinha dado exemplo, 59, 58, ele vai virar um 4, alguma coisa. É só uma transformaçãozinha. Então, normalmente a gente calcula o coeficiente de variação sobre o valor transformado. Basicamente, 10% de coeficiente de variação durante uma semana, que é o desvio padrão pela média, já é alto. Ou seja, você tem que sempre tentar manter isso abaixo dos 10. Se você passou dos 10 uma vez, não tem implicação nenhuma, é só dosar melhor o treino. Se você passar de 10, 15% por várias semanas seguidas, aí sim o risco de overreaching e overtraining passa a ser maior. Existe algum device no mercado que eu não preciso entrar no meu Excel e eu acordo e ele está dizendo hoje não treine? Já existem alguns aplicativos que têm cálculos embutidos. Então, o HRV for Training te dá essa referência, não dá, Fábio? Que ele, basicamente, o que você está falando, que ele mede o RMSD e depois ele te joga um HRV num cálculo dele lá, tá em 9.8, 9.6, 9.7, que na realidade agora você comentando, eu falei, bom, então realmente esse número que o HRV for Training me dá é isso. O Whoop te dá um Whoop Score lá, de qual foi o teu stress code. Eu acho que o Ora ele te dá, que é o aplicativo do Anel, ele te dá direto na variação de tempo, né? Em RMSSD. Ele não gera essa conta logarítmica. Eu não sei exatamente qual é o algoritmo que está em cada um dos aplicativos, porque normalmente esses procedimentos são fechados, né? A gente não sabe exatamente como é que eles processam. Mas normalmente todos esses aplicativos, eles fazem isso para facilitar o uso pelo usuário. Então, o lance de dar um valor em percentual de 100 é para facilitar a compreensão. O negócio de dar uma cor, né, geralmente, sei lá, vermelho, amarelo e verde, é para ser intuitivo e você poder utilizar mais facilmente. Na pesquisa, a gente não usa normalmente os algoritmos, porque eu tenho que realmente sentar e fazer esses cálculos quase que manualmente, porque é a forma como a gente tem investigado e a forma como funciona. Eu espero, e acho que isso vai acontecer em breve, que alguns fabricantes leiam os nossos estudos, os estudos de outros grupos que estão fazendo coisas nesse sentido aí. Tem um grupo de americanos que faz algo também muito nessa linha que a gente faz, de uma universidade do Alabama, e que eles incorporem essas formas de se fazer o cálculo nos aplicativos. Eu tenho mais uma pergunta do HRV, sobre o HRV sendo usado como para quantificar quanto um treino causou de efeito ou causou de estresse no corpo. Então, eu entender o eu faço um exercício e vejo o número do HRV pós-exercício, e eu sei que tem alguns pesquisadores aí nessa linha de tentar quantificar, até porque o tempo de recuperação do corpo é uma das coisas, dos principais indicadores de a velocidade que eu vou evoluir e ter capacidade de performance. Faz sentido esse tipo de pesquisa? Onde que já podemos usar ou ainda é muito novo isso? Não, já dá para usar, isso já está relativamente consolidado. Você até, nos bastidores aí que a gente estava conversando, citou um autor, que é o Stephen Siller. Ele tem um estudo que ficou muito conhecido com atletas de endurance, e basicamente o que ele fez? Ele fez sessões de treinamento nas 3 zonas que nós conhecemos, abaixo do primeiro limiar, entre os 2 limiares e acima do segundo limiar. Então, abaixo do primeiro limiar é o treino longo,
que a gente chama, né? É um treino extensivo. O treino entre os dois limiares já tem algum grau de acidose, e o treino acima do segundo limiar é o HIIT, normalmente é o HIIT, é o treino intervalado. E o que ele mostra é que o ponto de mudança da atividade autonômica pós-exercício é justamente acima do primeiro limiar. Então, quando a gente treina abaixo do primeiro limiar, 5 minutos depois, você já está recuperado. Com relação à variabilidade da frequência cardíaca, não estou falando todos os indicadores. Variabilidade da frequência cardíaca, 5 minutos depois já está totalmente normal. Se você faz o treino acima do primeiro limiar e também acima do segundo limiar, que é mais intenso ainda, mesmo que seja curto, você já começa a ter um delay para ter uma recuperação da VFC. Esse é o ponto de corte. E aí, talvez não, tenho certeza, vocês já ouviram falar sobre distribuição polarizada de carga. Então, por que se polariza a distribuição da carga? Por que se concentra 80% do volume abaixo do limiar 1? Não é porque o atleta não gosta de treinar, é porque ele sabe que não perturba muito a recuperação quando ele treina abaixo do limiar 1. Se ele treinar toda hora entre o limiar 1 e o 2 e acima do limiar 2, ele não suporta uma semana inteira de treinamento. Então, a polarização também se dá, ou distribuição polarizada também se dá por causa da recuperação da VFC. Isso é o que o Stephen Siller até sugere no estudo dele. Isso eu vejo, para ser honesto, eu vejo na prática, é curioso, né? É batata. Eu faço um treino de intervalado onde eu toco, vamos falar, gero lactato, e realmente, vamos falar, passo algum tempo gerando lactato e tendo essa acidose, e você vê o impacto no dia seguinte. E você pode treinar um volume absurdo com horas, se bem suprido no aspecto nutricional, quase que é inotável qualquer variação. Você pode fazer uma semana muito alta, né, de treinamento, num volume muito alto, mas ainda assim está recuperando, está assimilando e mostrando isso. Mas a partir do momento que você apertou, pimba, ele reflete diretamente. E possivelmente a tua variabilidade da frequência cardíaca da manhã seguinte a um treino HIIT também já vai estar deprimido. Por isso que o teu estado de prontidão já não é tão alto. Então, isso confirma. Eu confesso que eu só meço nas manhãs. Meço e isso me dá uma referência. Tem muito mais coisa também, né? Eu lembro, por exemplo, recentemente a gente ficou impressionado. Durante uma prova, o Tour da Inglaterra, a prova começou e logo a partir na segunda, na terceira e na terceira etapa eu acordei e eu já vi uma variação significativa fora do meu desvio padrão. Aí eu falei, bom, deve ser o empenho da corrida, né? Já que eu não tenho esse luxo de poder levantar o pé, taca ali pau e adiante. Segundo dia. Terceiro dia, bum, outra vez, baixo. Ih, rapaz, tá frio coisa. Quarto dia, deu uma normalizada, pô, beleza, tava me sentindo bem. Quinto dia, tava normal. Sabe o que aconteceu? Covid. Voltou e aí Covid, e aí ficou, vamos dizer, normal para baixo, né? Aí, curiosamente, a prova acabou e tal, depois fui testar e vi que tava com Covid. Aí depois a gente começou a olhar e falou, nossa, tal cara na equipe tava doente no dia anterior a começar a prova, era Covid, não sei o quê, e realmente você começa a cruzar a informação, você fala, bom, devia ser o cansaço da corrida, não, mas você fala, pô, realmente o HRV tava baixo, eu tava um pouco abaixo do meu rendimento normal, tal, depois fui ver, realmente tava com Covid. Soubesse ter usado um pouco mais a ferramenta, né, ou entender, e aí, de novo, a ferramenta não é o guia único, mas ele te dá um indicador. Depois é cruzar outras informações para você saber o que estava rolando ali. Né? Essa era a pergunta que eu queria te fazer, Fábio, porque você falou dos apps que poderiam usar o estudo de vocês e usar algumas das contas que vocês fazem ali para tornar ainda mais eficiente, né, o resultado que ela indica para uma pessoa comum que está usando o relógio. Mas na alta performance, nos ciclistas que estão competindo os grandes eventos, a gente sabe o quanto que eles estão competindo cada vez mais dias na temporada e cada vez conseguindo manter a performance em mais de um momento da temporada, né, sem ter um evento único, o quanto que esse trabalho já tem sido impactante para eles e como que isso normalmente acontece, né? Eu imagino que você não trabalhe com esse grupo de esportistas, mas a sua percepção de como que eles estão incorporando essas ferramentas na rotina deles. Eu sei que atletas de endurance usam mais essas ferramentas do que atletas de outras modalidades. Talvez o atleta de esportes individuais de endurance seja até mentalmente mais resiliente, mais focado para o esporte,
E são realmente os atletas que mais consomem esse tipo de tecnologia. Eu conheço no Brasil um treinador de alto nível de ciclismo, e eu vejo que ele usa várias apps para controle de carga de treino, que não é a variabilidade da frequência cardíaca não é a carga, ele é o efeito da carga. Então, quando você submete o indivíduo a uma carga, seja ela o treino, a competição ou outros estresses, né? O Nicolas deu exemplo aí da Covid. Então, tem vários fatores que podem afetar a HRV. Então, a HRV não tem uma resposta específica para cada fator. Ela só responde ao estresse. Então, quando você está muito estressado, a HRV, geralmente, nos seus indicadores vagais, ela diminui. Então, essa é a principal qualidade, né, dessa medida. Apesar de não trabalhar diretamente com ciclismo, tem um trabalho muito conhecido na ciência do ciclismo, que é de um espanhol chamado Alejandro Lucia, e ele mediu a HRV matinal, como o Nicolas costuma fazer, de atletas de altíssimo nível em provas longas, são provas que são realizadas em vários dias, e nitidamente dá para perceber esse valor basal, ou esse valor de repouso, indo para baixo. E aí, quando você tem alguma oportunidade de recuperar, é quando o atleta tem um pouquinho de retorno ao normal. Isso considerando a medida matinal. Mas se a gente fizer medidas noturnas, é mais interessante ainda. Eu tenho alguma experiência com medida noturna. A medida noturna ela não é estática, né? Ela vai evoluindo ao longo da noite na medida em que você se recupera. E existe uma tendência, naquelas horas que antecedem o acordar, de você ter uma reativação vagal grande. E quando você tem um evento no dia anterior, existe também uma tendência dessa atividade vagal noturna ser mais baixa. Portanto, a HRV ela revela bastante sobre a nossa fisiologia, tanto no repouso quanto na recuperação, e também agora no sono, que é uma das linhas mais recentes que tem surgido da HRV. Muito bem, eu acho que essa é a resposta que a gente precisava para entender que esse assunto é infinito e infindável, né? A gente tem uma série de variações e outras expectativas para falar sobre isso. Lembrando que você está ouvindo esse podcast aqui, o momento que ele foi gravado, a gente tem uma expectativa muito grande de ter a oportunidade de conversar com um dos grandes especialistas na psicobiologia, o Samuel Marcora, uma indicação que o Fábio nos ofereceu, no contato que ele ajudou a gente a fazer. Fábio, muito obrigado, acho que foi um grande prazer, uma grande aula. A maioria dos nossos ouvintes também vai se deleitar com essa conversa. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de participar com vocês. Espero que a gente tenha outras chances aí de trocar ideias. Cris, muito obrigado, e você está junto com a gente no papo com o Samuel. A ideia não é postar junto, mas postar na sequência, né, uma conversa com a outra, mas sempre bem-vindo aqui. Eu espero muito em breve também falar sobre o Gregário Academy, trazer mais detalhes aí. Uma galera sempre me pergunta, todo mundo interessado em participar dessa troca de conhecimento. A gente já tem o podcast com uma grande referência, e o Academy vai ser um andar acima desse processo. Muito obrigado mais uma vez, sempre é um prazer estar aqui, e sempre, ainda mais tendo a referência aí como o Fábio junto, a gente podendo explorar. Eu confesso que logo que eu comecei, contar uma historinha de 30 segundos, eu fui fazer uma prova de ciclismo, e nessa prova de ciclismo a gente tinha direito a uma massagem por dia, eram 5 dias de prova, e eu cheguei no primeiro dia, era um salão enorme, cheio de uns 50 massagistas, e eu fui alocado lá para uma maca. Eu perguntei para a massagista que língua que ela queria falar, e ela falou qualquer uma. E eu falei, mas você é de onde? Da França, mas qualquer uma? Ela, qualquer uma mesmo? Ela, qualquer uma que você possa imaginar, eu falo. E ela falou, e você é de onde? Eu falei, Brasil. Ela, então vamos falar português. E aí o Fábio, quando chegou aqui, é a mesma coisa, quer falar de qualquer assunto, o Fábio falaria aí, é do tipo massagista, qualquer assunto. Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial Gregário. O link está na descrição desse podcast.